Amados, a Ellen Simões escreveu aqui num dos vídeos, né, uma questão ali que está deixando ela um pouquinho preocupada. Ela diz que foi, olha só, ela foi chamada para ser coordenadora de EBD. E aí ela pergunta, o que faz uma coordenadora? Né, qual é a função? É um grande desafio, sei que Deus vai me capacitar. Eu vim buscar ajuda, anotar dicas, me ajude, obrigada. Né? Seria necessário ser uma pedagoga para ser uma coordenadora da EBD? Então, as perguntas são essas, eu vou de forma rápida colocar algumas considerações, embora essa pergunta aí a gente poderia falar muito tempo. O coordenador na EBD, ele é um coordenador pedagógico, né? E é uma área que eu gosto muito. Eu sou pastor aqui na Igreja Assembleia de Deus, na cidade onde eu congrego, né? Onde eu tenho aqui o meu dia a dia. E de forma muito feliz, né? Nesse momento aí eu estou completando 25 anos de educação, escolas, né, seculares, já são várias escolas que eu passei, e eu estou indo aí para quase 17 anos de coordenação pedagógica. Então é uma área que eu vivo há muitos anos e realmente é uma experiência incrível, pessoal, incrível. A gente tem aí muitas alegrias e muita vontade de chorar como coordenador. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa função, quando ela é trazida para a escola dominical, todo mundo sai ganhando. Normalmente, a função do coordenador na escola dominical, ela é feita pelo superintendente. Mas quando é possível dividir, né, o coordenador e o superintendente dividir essas funções, eu digo que é muito interessante, por quê? Porque as demandas são grandes. Normalmente, as escolas dominicais que têm coordenador pedagógico são escolas dominicais maiores, igrejas maiores, que têm mais alunos, mais classes. E aí a questão é o seguinte, o superintendente ele fica mais com uma visão geral, administrativa da EBD, né? Ele fica mais com uma visão de trazer uma estrutura para a EBD funcionar de forma mais eficaz, né? Ele faz acontecer. Eu gravei há pouco tempo atrás vídeos falando, né, o que faz um superintendente de escola dominical. Ali tem algumas funções que são atribuições que, se eu fosse dividir as funções, seria de coordenação. Então, mas aqui eu vou falar especificamente de coordenação. Então, quando eu divido as funções, eu separo, né, as responsabilidades, e o coordenador pedagógico ele vai se preocupar exclusivamente com a qualidade do fazer docente. Ele vai se preocupar com a qualidade do aprendizado discente, ou seja, ele vai preocupar-se com as relações de ensino e aprendizagem. O coordenador ele deve criar condições para que a aula seja uma aula bem aplicada. Para que essa aula seja bem aplicada, o conteúdo tem que ser bem trabalhado, o currículo tem que ser bom, o professor tem que ser um professor que se prepara, que se capacita. É o coordenador da escola dominical que vai marcar capacitações, vai marcar reuniões de formação. Hoje em dia a gente não é muito interessante fazer reunião para passar informação, para passar compromisso, passar agenda. Isso se faz pelo WhatsApp, né? As capacitações, as reuniões hoje de coordenação, as reuniões de professores de EBD são para capacitar, para formar. E o coordenador é a pessoa ideal para fazer isso. E a função dele é olhar para o professor. Desculpem. A função dele é olhar para o professor João e perceber qual é o ponto forte do João e qual é o ponto fraco. Olhar para o professor Marcos, o que ele tem de forte, onde é que ele tem a sua deficiência metodológica. Olhar para a professora Ana e perguntar o que ela poderia melhorar. Olhar para o corpo de aluno e pensar onde estão as nossas fragilidades. Né? Os alunos dessa sala se dispersam muito. Então, o coordenador tem que ser aquele que passa de sala em sala, fica olhando de longe um pouquinho e tenta entender o porquê que as coisas estão acontecendo bem ou acontecendo de forma não desejada.
Aquilo que acontece bem, ele reforça através de elogios, devolutivas boas, dizendo para os professores, olha, isso que você faz é muito legal, faça mais. Ele traz dicas de como fazer aquilo de forma mais interessante ainda. Mas ele fica principalmente buscando ali questões que precisam ser melhoradas, solucionadas, tanto da prática do professor quanto do cotidiano do aluno. Às vezes um aluno que tem um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade, que falta bastante, é o coordenador da escola dominical que vai pensar como proceder, como trabalhar essa questão, como resolver esse problema. Então isso é interessante e ele vai então pensar como fazer isso. Talvez uma dificuldade do professor, ele pode mandar uns vídeos de dicas, ele pode olhar ali alguma dificuldade, aí vai no canal do pastor Marcos Tedesco, olha, esse vídeo aqui vai ajudar o meu professor, ele manda para o professor e a coisa melhora, né? É ele que vai chegar um momento e vai dizer, olha, a gente precisa trocar esse professor, a gente precisa talvez mudar de sala, o professor, é ele que vai chegar, por exemplo, numa classe e ver que tem muita bagunça, muito barulho, sei lá, adolescentes, jovens, e ele vai olhar o que tem na sala que eu posso melhorar. E ele vai perceber, por exemplo, às vezes é uma janela, então tem que mudar as carteiras de lugar. Às vezes é um barulho que vem de uma outra sala, então a gente precisa colocar um isolamento melhor, né? E na sala de aula cuidar para que o professor tenha às mãos os materiais necessários para que a aula aconteça. Quando eu não tenho a figura do coordenador, essas funções são distribuídas entre o superintendente, os próprios professores e até o secretário da escola dominical. Ellen Simões, eu espero de alguma forma ter contribuído, ter ajudado, tá bom? Quero fazer um dia uma série com mais vídeos sobre atribuições. Eu já fiz, mas sempre tem coisa nova para acrescentar. Eu gosto desse assunto. Que Deus te abençoe, obrigado, tá bom, pessoal? Compartilha esse vídeo, comenta, curte. Se você fizer isso, o YouTube olha para o canal e diz, olha, vale a pena recomendar esse canal aí. E eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.